O cenário é crítico, é muito preocupante. Infelizmente, não é uma novidade. A gente já passou por essa situação meses atrás. É uma situação que poderia ter sido evitada e não foi. O comportamento da população foi essencial para a reversão disso. Agora a gente fala população, a gente engloba tudo, tá, gente? Engloba tudo. Inclusive lá em novembro e um pouquinho antes, as aglomerações ainda geradas pela campanha política, que foram sendo acumuladas aí, foram servindo principalmente de péssimo exemplo para o restante da população. Aí veio o Réveillon, teve aglomeração, teve festa. Aí veio o veraneio, teve aglomeração, teve festa. Tem todo um trabalho de fiscalização. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, até a Guarda Municipal de Natal está indo para os municípios da região metropolitana para combater essa situação. Mas, na prática, é isso que foi informado mais uma vez na reportagem da Isaiana Santos. Você pode abrir quantos leitos você conseguir. Se não houver uma mudança de consciência, não vai adiantar. E a situação é dramática já, principalmente na Grande Natal. A gente tem rede pública já saturada, você tem rede privada em alguns momentos fechando o atendimento à população, porque não tem leito já para você atender essa população. E os índices de transmissibilidade, inclusive, eles continuam preocupando. A gente teve um aumento na semana passada e a gente vai até agora reforçar e tentar atualizar essa situação. Vamos conversar aqui ao vivo com a infectologista Marise Freitas para saber o que é que pode ser feito nesse momento. Professora, muito obrigado aqui pela sua participação, pela sua disponibilidade. É sempre uma gentileza nos atender tão cedo aqui no Bom Dia RN. E a gente já tem esse recado, já veio do governo do estado, já veio da prefeitura de Natal, já veio agora de uma representante de um hospital em Mossoró. Vai abrindo o leito, é uma resposta ali, é quase apagar um incêndio. Mas não resolve o problema, né? Neste momento, tem tudo a ver com o comportamento da população, tem tudo a ver com a prevenção, como sempre teve. Bom dia. Bom dia, Murilo. Olha, eu gostaria muito de fazer um pacto com a população, trazendo para ela a informação de que hoje nós sabemos lidar melhor com a epidemia, com o vírus, nós já temos vacina, né? Os hospitais estão melhor estruturados para cuidar das pessoas. No entanto, nós precisamos aguardar passar essa onda no que diz respeito às aglomerações. Quer dizer, as pessoas precisam entender que, se nós tivermos paciência, nós conseguiremos vencer a Covid. Para isso, nós precisamos evitar aglomerações. Não sair, não tem jeito. Não dá para fazer reuniões de amigos, jantares, pequenos eventos, não importa o tamanho do evento, as pessoas estão se contaminando aí. E foi isso que aconteceu no Rio Grande do Norte. Nós saímos daquele pico do início do ano passado, entramos em um platô, nós sequer voltamos a uma normalidade, nós entramos em um platô e voltamos a subir a partir das eleições, do movimento das eleições, novembro. E daí não paramos mais, porque nós ficamos um outro platô mais alto, né? Então, agora a nossa situação é muito grave. E eu digo muito grave por quê? Porque nós temos essa soma de dados positivos, por exemplo, os leitos de UTI, mais leitos de UTI, melhor estrutura, né, uma equipe mais capacitada para cuidar das pessoas. No entanto, nós temos a percepção que a gente tem é que nós temos mais contaminação hoje, mais casos, que nem estamos notificando. Porque, como os municípios não fazem RT-PCR de todos os pacientes, apenas dos pacientes mais complicados, a gente está no iceberg, a gente está vendo uma ponta, mas tem um conjunto de pacientes aí contaminados que nós não estamos visualizando. Então, isso significa que pode demorar e nós precisamos frear isso. Ou a gente freia a transmissão, ou a gente para de circular, ou a gente não vai conseguir atender as pessoas. Já tem gente na fila. Fila de UTI, gente, é igual à morte. Não tem outra resposta para isso, né? Então, a resposta que eu tenho para a sua pergunta é essa, quer dizer, a situação é grave e nós precisamos assumir esse compromisso juntos, nossa sociedade, né?
Agora, doutora, a gente tem uma informação da semana passada que foi divulgada pelo LAIS, pelo Comitê Científico, que estávamos com índice de transmissibilidade em 1,22. Aquele raciocínio, né? Simplificando, que 100 pessoas poderiam transmitir para outras 122 pessoas. Isso é algo que varia e é monitorado de semana para semana. Melhorou? Piorou? A gente tem isso, não? Não piorou, não melhorou e tende a piorar, né? Porque, na verdade, no estado, essa transmissão ela é muito variável, mas a gente tem que lembrar que ela é medida baseada em dados, baseada em casos. Então, na hora que a gente diz e assume que nós temos um conjunto de pacientes que não estão no sistema, porque não foram testados, né? Não foram notificados, há, inclusive, pacientes que foram testados e que não foram notificados. Isso interfere também no cálculo das taxas, percebe? Quer dizer, então, pelo que tem, o volume de pacientes batendo, sendo atendido nas portas de urgência, em teleatendimentos, gente, há fila, inclusive, para atendimento em teleatendimento. Quer dizer, então, nós entendemos que a RT provavelmente está acima disso, né? Ela provavelmente está acima disso. Doutora Marise, os pesquisadores da UFRN confirmaram recentemente que existem novas variantes circulando aqui no Rio Grande do Norte. Variantes, inclusive, que estão presentes em Manaus e Rio de Janeiro. E aí, desde ontem, a gente está recebendo várias perguntas aqui sobre esse tema especificamente, porque o pessoal quer entender o que significam essas variantes, se a gente se contaminar agora vai ser mais grave, os sintomas são diferentes. A senhora poderia explicar direitinho para a gente? E qual é a diferença, doutora, entre essas novas variantes identificadas e aquelas que a gente já tinha conhecimento? Porque eu lembro que a informação também trabalhada pelo Comitê Científico, pelo LAIS, que teria algo em torno de 800 variantes identificadas em todo o mundo e que isso não necessariamente várias dessas variantes, até desculpa a redundância aqui, né, que essas variantes diversas não necessariamente alteravam o comportamento da doença, mas algumas sim. A gente queria entender o comportamento do vírus nesse aspecto, porque tem realmente algumas que são mais perigosas? Então, veja, variante, essa mutação que o vírus sofre é um fenômeno da natureza do vírus, digamos assim. Então, ele sofre pequenas variações à medida que ele vai circulando, à medida que ele vai infectando pessoas, né? Ele vai modificando o seu padrão genético. A variação significa isso, uma pequena mudança no seu padrão genético. Isso é uma mudança muito discreta e que pode trazer para o vírus, ao longo de anos de mutações, mudança na sua capacidade, por exemplo, de transmissão ou mesmo de causar doença. Neste momento, que é muito recente, esse vírus tem pouco mais de um ano que está presente, que foi descoberto, que foi analisado, que tem sido estudado, nós não sabemos exatamente que participação essas variações terão em relação a trazer sintomas distintos, diferentes. No entanto, algumas delas, essas que vêm sendo descritas no Reino Unido, essa nossa de Manaus, que é a P1, a do Rio de Janeiro, que é a P2, que são as que circulam no Rio Grande do Norte, neste momento também, há uma suspeição de que elas podem estar associadas a maior transmissibilidade. E por que essa suspeição? Porque tem se identificado nas amostras de vírus que têm sido estudadas uma relativa alta proporção dessas variantes no meio de todos os vírus que têm sido identificados aqui. Por isso que se suspeita de que ela transmite mais. E também por conta dessa curva que acabou sendo aparentemente maior, indicando que a gente está transmitindo mais do que anteriormente, mesmo sabendo dos cuidados, mesmo sabendo que é possível frear a transmissão do vírus. Então, essa é a hipótese que está posta. No entanto, a gente não sabe, por exemplo, se essas variantes vão trazer um sintoma diferente, uma manifestação diferente. É muito provável que não. Resposta à vacina, a gente também não sabe se elas vão responder à vacina da mesma forma, se a eficácia da vacina para elas será a mesma, nós ainda não temos certeza sobre isso. No entanto, o que eu entendo, o que é importante a população entender,
os vírus têm essa capacidade de sofrer mutações e nós já sabemos como lidar com isso, que é fazer a vigilância, né? No entanto, nesse momento, o que é importante a população entender é que nós temos um retorno de transmissão de casos no estado do Rio Grande do Norte, e isso, na verdade, está acontecendo no país como um todo, não é só aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos essas novas variantes também circulando que podem estar relacionadas a um risco maior de transmissão. Então, o que a gente tem que fazer? Nos protegermos. Essa é a orientação. A vacina que foi iniciada agora e que é a nossa válvula de escape para resolver esse problema a médio e longo prazo, neste momento, a vacina não tem condições de nos proteger ainda, porque ela começou a ser administrada a um número pequeno de pessoas ainda. Eu preciso ter uma escala muito maior de vacinados para que isso tenha efeito coletivo, tá certo? E a gente está com essa limitação, isso foge da nossa governabilidade, não depende de nós, eu querer vacinar, eu pagar, né? Não depende disso, isso é uma política de governo federal, né? Esse é um problema sério hoje. Então, se nós não resolvemos o problema da vacina ainda, nós precisamos utilizar os recursos que nós já conhecemos e que nós sabemos que é capaz de frear a transmissão. Então, essa é a minha posição, no sentido da população entender que, calma, eu preciso me proteger, eu preciso proteger os meus familiares que são idosos, que têm comorbidades. Vejam que no começo do ano, quando a gente começou a ter um número maior de casos, a gente já vem notando isso. Não tinha mortes. Por que não tinha mortes? Porque eu tinha mais jovens adoecendo, que não vão morrer mesmo, vão ter formas leves, né? Mas eles vão transmitir para os idosos, e porque eu tinha leitos disponíveis, né? Quer dizer, quem precisasse de leito, tinha. Eu tinha 50% de ocupação. Agora isso acabou. Agora, quem se contaminar e precisar de uma UTI vai ficar na fila. E essa espera na fila, inclusive, a gente acompanhou no ano passado, ela é dramática. É nessa espera que muitas vezes esse paciente acaba perdendo a vida. Nesse cenário que a senhora resumiu, professora, que é dramático, em que já faltam leitos, em que você tem essa transmissibilidade alta, que você tem novas variantes circulando e ainda a gente sem saber, sem conhecer completamente o efeito dessas novas variantes, a resposta delas às vacinas. Como é que a senhora analisa essas medidas que estão sendo tomadas, que já foram recomendadas pelo governo estadual na semana passada e que agora foram decretadas na Prefeitura de Natal? Na prática, acabou sendo muito semelhante, né? A Prefeitura acabou adotando as recomendações que foram recomendadas, que foram dadas pelo governo estadual. É suficiente para o que a gente está vivenciando agora ou seria necessário você ter algo ali um pouco mais rígido? Não são suficientes, infelizmente. Nós precisamos entender que essas são estratégias mínimas, mas que, no meu entendimento, deve servir de alerta para a população. Quer dizer, por que o governo do estado resolveu limitar o horário de bares, né? Por que resolveu limitar outras atividades sociais? Quer dizer, é importante a população entender que algo errado realmente está acontecendo e ela precisa tomar um lugar nisso. O lugar que a população precisa tomar é: eu quero continuar vivo até o final dessa pandemia. Essa é a minha meta, a minha pessoal, por exemplo, é continuar viva. Então eu estou trabalhando, estou tocando a minha vida, mas eu me protejo. Eu não saio de casa sem máscara, eu vou andar no condomínio que eu moro de máscara, sozinha, certo? Então essa é uma atitude que eu entendo que é de amor à vida. E aí eu gostaria de passar mais um recado também. Não adianta a população, as pessoas se esconderem por trás de um comprimido de ivermectina, achando que ele vai te proteger. Não vai. A literatura já é clara em relação a isso, não há evidências de que esse medicamento protege contra a Covid. Então, o apelo que nós fazemos é: não tome remédio e saia por aí achando que você não vai adoecer. Mais de 90% dos doentes que estão internados nas nossas UTIs fizeram uso de ivermectina. Então, significa que ela não é capaz de fazer o que promete. Professora, por favor, eu queria que a senhora até retomasse esse dado aí. Quantos % dos internados em UTI tomaram ivermectina?
Mas a maioria, mais de 90% dos que estão em UTI hoje aqui no Rio Grande do Norte, fizeram uso de ivermectina. Isso é muito grave, certo? Então, quando fala assim, a população está deixando de se cuidar por conta da vacina. Não, não é por conta da vacina. A vacina começou tem um mês. A população deixa de se cuidar já há algum tempo. Isso já vem de novembro, dezembro, é um acumulado, gente. Quer dizer, o que nós estamos vendo hoje no estado não é resultado só do veraneio, é resultado de um acumulado que favoreceu a transmissão do vírus. E vem acontecendo isso desde fim de outubro, né? E é uma sequência que não tem interrupção. Nós simplesmente, lembrando, nós saímos de um platô lá em setembro, aumentamos o número de casos, fomos para um outro platô, que é lá em cima, né? De casos sem óbitos no começo do ano. Quer dizer, sem óbitos que a gente fala é sem uma curva alta de óbito, porque nós tínhamos óbitos, claro, né? Professora, me permita insistir nessa questão, porque o dado que a senhora trouxe, ele serve de termômetro entre essas duas correntes que a gente nunca entendeu por que existiam, né? Nunca se teve, desde o início e não se tem até agora, isso é a ciência quem diz, não se tem a comprovação de eficácia de nenhum tratamento preventivo contra a Covid-19, e a senhora traz esse dado aí de que a imensa maioria das pessoas que vão para a UTI tomaram os medicamentos, tomaram ivermectina, tomaram a chamada profilaxia. E aí a pergunta que eu faço para a senhora, enquanto especialista, é a seguinte: nesse momento em que ainda há uma defesa para esse tipo de procedimento, para o chamado tratamento preventivo, nesse momento, essa defesa atrapalha? Muito. Essa defesa, nesse momento, é um assinte ao conhecimento médico, ao conhecimento científico, é inaceitável. Inaceitável que médicos e o prefeito da cidade de Natal, que é médico, venha dizer que ele vai distribuir ivermectina nos postos. Isso é uma vergonha. O que ele tem que fazer é abrir as unidades de saúde para receber e cuidar da população, monitorar a população, testar, ampliar a testagem para que a gente saiba quem está doente, para que a gente possa proteger quem está doente e seus familiares, proteger os contactantes para que as pessoas não vão trabalhar transmitindo, porque às vezes eu tive contato com alguém que é positivo e que não está sabendo, eu já estou positivo e estou transmitindo. É isso que aumenta a transmissão do vírus, é isso que o governo tem que fazer. Nada de ficar se iludindo a população de que vai distribuir ivermectina, um medicamento que não é eficaz. Isso está provado, nunca foi, não houve dúvida em nenhum momento, tá certo? Não houve essa hipótese de que ele seria eficaz, esteve sob teste desde que essa publicação de um trabalho experimental surgiu lá da Austrália, tá certo? Nunca se teve comprovação disso. Não é à toa que o mundo não recomenda. É isso, Marise Freitas. Então, por favor, pode concluir. É inaceitável, e aí eu repito, não usem ivermectina. Isso não protege contra Covid. Isso não protege, essa medicação tem ação contra verminoses. É essa a indicação desse medicamento e, por favor, protejam-se. Esse vírus está solto e vai matar muita gente se nós não nos protegermos. Nós não temos vacina para todos nesse momento. E a saída para controle dessa epidemia é vacina, que leva um tempo ainda, ok? É isso, Marise Freitas, infectologista, mais uma vez aqui. Nós agradecemos a gentileza da senhora, a sua disponibilidade, porque eu sei que profissionais como a senhora, como vários outros especialistas, os profissionais de saúde, os próprios gestores, estão trabalhando muito nesse período. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para a senhora. Obrigada, Murilo, bom dia. E eu só apelo às pessoas para que se cuidem. O momento está muito tenso. Todos nós, eu acho até que hoje eu levei a minha voz aqui do programa, como não fiz em outros momentos, porque eu confesso a vocês, eu estou muito tocada com o que está acontecendo conosco, sobretudo porque nós vínhamos falando sobre isso desde o início do ano e perceber que nós caímos nesse contexto é muito triste, né? Então a gente precisa realmente, nós precisamos nos proteger. Cabe a cada um. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Professora.
E a gente entende demais, inclusive, porque certeza. o sentimento, em grande parte, é de frustração. Né? Claro. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de dados científicos comprovando que a gente precisava, sim, ainda tomar muito cuidado. E a fala da doutora Marisa é muito importante porque ela traz de uma maneira muito clara, né, para que a gente possa entender realmente tudo o que está acontecendo. É ciência, né, gente? Com é certeza. ciência, né? Paulinho, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.